Pessoal, 10 dicas de como desenvolver e melhorar o seu Instagram, tá? De maneira prática, simples e rápida. Primeira, defina sua persona. É importante o posicionamento correto nas redes sociais. Seja o público, o tipo de público o qual você deseja atingir. Não deixe o seu seguidor confuso. É aquilo que a gente vinha falando em outras aulas, que é do tipo, que tipo de pessoa que você é na sua rede social, o que o seu cliente está vendo, e tem uma personalidade muito definida, tá? Por exemplo, você quer atingir, eu comento muito sobre isso na parte de precificação, o pessoal estava comentando até no grupo, mas eu não consigo subir o preço, eu trabalho muito bem, beleza. Ótimo, você tem um trabalho bom. Mas como é que é a forma que você vende isso? Como é que é o contexto geral, a sua persona, como é que você aparece na sua rede social? Não adianta você querer cobrar o preço de uma BMW só porque o seu motor de BMW está dentro de um Voyage. Você pode ter o melhor motor do mundo, mas você está dentro de um Voyage antigo. Ou dentro de um Fusca, enfim, o que seja, você tem que pensar no contexto geral. BMW é cara por quê? Porque tem motor, tem interior, tem exterior, tem venda, tem a clientela que é uma clientela mais premium, a loja, o vendedor, é todo um contexto. Então não adianta você só ter uma coisa boa dentro do laboratório, você tem que ter todo o geral, você tem que ter o jeito que você porta, você tem que ter o jeito que você fala, tem que ter o jeito como você se posiciona. E o jeito que você se posiciona está de acordo com o público que você quer atingir? Você acha que uma loja da Dolce & Gabbana, da Louis Vuitton, da Rolex, ela se comporta da forma com que o cliente de nicho dela quer? Com certeza. Você não vai chegar numa loja da Dolce & Gabbana e parecer com a C&A. Da mesma forma é que você não pode querer atingir um público premium de dentista e se comportar como uma loja de bairro, como um negócio mal acabado. É por isso que a nossa estrutura é dessa forma, porque a gente quer atingir um nicho de público muito mais premium, muito mais top. Então, se você é técnico em prótese dentária, quer atingir um público cada vez mais alto, você tem que se comportar como esse tipo de público mais alto. Você tem que subir a régua, como a gente fala. Por exemplo, existem alguns dentistas que são até criticados em rede social, porém que subiram o nível da odontologia e eles se portam como eles querem que o público deles se portem. Não é que quer que se porte, mas eles se comportam como o mesmo nível do público-alvo deles. Vê o Fernando Silveira, por exemplo, ele trabalha a excelência, ele trabalha o capricho, ele está de olho em todos os detalhes, a estrutura deles é muito top. Você vê o pessoal do Ateliê Oral, por exemplo, que é uma estrutura para atingir um público muito mais premium. Você vê em alguns dentistas que estão segmentados para um público que a gente chama de AAA, então ele tem que atingir esse público, ele tem que segmentar, porque senão ele não vai atingir. Não é só um trabalho bonito, infelizmente, que vai atrair esse cliente. Como eu disse, é o contexto. Por isso, sua persona, a pessoa que você é, a pessoa que você mostra na rede social, ela tem que estar totalmente ligada ao tipo de público que você quer atingir. Repetindo, não adianta você ser bom tecnicamente, você tem que saber se comportar. Isso serve para qualquer profissão, isso serve para qualquer área, até mesmo para filmmaker, para qualquer área. Você quer atingir um público consumidor que ganha 100 mil reais por mês? Você vai ter que entender o que é que esse público que ganha 100 mil reais por mês, que fatura 100 mil reais por mês, gosta. As coisas que eles gostam de comer, as roupas que eles gostam de vestir, os ambientes que eles gostam de frequentar, a forma com que eles se comportam, aquilo que eles conversam. Então, todos esses comportamentos têm que ser levados em consideração, porque se você vai chegar numa mesa para falar com um tipo de público desse e você não sabe nem o que falar, você não sabe nem se comportar, você não sabe nem como se vestir, com certeza você não vai fazer parte do meio. Então, é importante que se você quer subir a régua, aprenda a estar entre eles. Segundo ponto, perca o medo e vergonha de falar nas redes sociais. João Marcos, você fala muito bem hoje.
Muitas pessoas chegam para mim, quando eu faço live, quando eu faço algumas coisas, João Marcos, você fala muito bem. Hoje, vai olhar vídeo meu há tempos atrás para vocês verem. Eu já mostrei para vocês algumas vezes no meu Instagram que tem os destaques, né? Aquelas bolinhas ficam lá na frente. E tem um lá que tem uns 4 ou 5 anos, mais ou menos, uns 4 anos, que eu tô fazendo uma mini dentro do gengivalzinha de 4 elementos e que bem difícil ali, bem sofrido. E, inclusive existem alguns vídeos lá no início do meu Instagram também, que não faz tanto tempo assim, mas mais ou menos isso, 4, 5 anos, em que eu não falava bem. E hoje as pessoas veem, João Marcos, essa estrutura que você tem, essa qualidade de imagem, é porque a gente fez o que tinha de ser feito. A gente começou do jeito que a gente tinha. É como a frase do Mário Sérgio Cortella. Comece com o que você tem, faça o melhor que você pode, né? Faça o melhor que você pode com o que você tem, até ter condições de fazer melhor ainda. Então faça o melhor que você pode, faça o melhor com o que você tem, até você ter capacidade de fazer melhor ainda. Então, hoje a gente tem essa estrutura, hoje a gente tem essa qualidade de imagem, mas eu comecei com o celular, eu comecei levantando o celular aqui e começando a gravar history. João Marcos, mas eu tenho vergonha. Tem que perder. Se você quer se posicionar e você quer jogar o jogo que as pessoas estão jogando, você tem que aprender a se posicionar. Aí eu vi uma postagem, para você hoje ganhar dinheiro, você tem que virar blogueiro, você tem que fazer dancinha, TikTok. Não, tá errado. Você precisa aprender a se posicionar. É diferente. Você precisa aprender a usar a ferramenta ao seu favor. Você precisa aprender a usar as redes sociais ao seu favor. Caso contrário, você está perdendo tempo e dinheiro. Não critique, aprenda como fazer. Essa que está a diferença. Se você não aprender, outras pessoas vão aprender e vão passar na sua frente, tá? Então, perder esse medo é primordial. E você só perde o medo se você fizer. Não adianta. Eu conheço várias pessoas que no início da pandemia não faziam live, que tinham vergonha, e depois que fizeram a primeira e gostaram e viciaram. Até mesmo Giovanni Gamboge, quando começou a fazer live, a primeira live eu lembro que o Vinícius convidou ele da Dental Globo, ele foi meio assim e depois, caramba, e depois tomou gosto pela coisa. O próprio Marcos Celestrino, quando eu convidei ele para o circuito de lives, que ele não estava fazendo, ele não fazia live, depois ele tomou gosto pela coisa também. Outros profissionais, a própria Josiane, que eu fiz live um dia desse, ela disse, mas no começo as pessoas me pediam, eu ficava meio assim, mas agora ela está totalmente desenvolta, pergunta. Então assim, você toma gosto pela coisa, mas você precisa começar. É igual a natação, você nunca vai aprender a nadar se você não pular na água. Você precisa pular na água, você pode treinar o máximo que você treinar fora da água, mas você só vai ser bom de verdade se você cair dentro da água e pôr em prática aquilo que você aprendeu fora dela, beleza? Terceiro ponto, defina o seu target. Público-alvo. Target é alvo do inglês, então você tem que definir. Por quê? Porque o seu conteúdo, aquilo que você posta, tem que ser direcionado. Não adianta você querer fazer conteúdo para a sua família, fazer conteúdo para o laboratório, fazer conteúdo para dentista, fazer conteúdo para papagaio. Não adianta. Você tem que saber que tipo de público você quer atingir. Vamos dar um exemplo. Eu, João Marcos, o meu público é dentista e técnico em prótese dentária. Futuramente, eu já comentei em alguns vídeos, algumas aulas, futuramente, a minha intenção é abrir mais ainda o nicho. O que é abrir o nicho? Deixar de falar só para técnico em prótese dentária e dentista e falar para um público maior, que é o que a gente chama de abrir o funil. Esse funil que só entra dentista e técnico em prótese dentária, eu quero que abra para o maior número de pessoas possíveis para que a gente consiga passar a nossa mensagem. Todo esse conteúdo de marketing rede social e o conteúdo do Gestão Milionária, ele pode ser aplicado em diversas profissões. Então a nossa intenção é de transmitir e passar prosperidade e as ferramentas que a gente usa para todas as pessoas. Seja filmmaker, seja advogado, seja engenheiro, seja vidraceiro, seja fisioterapeuta, nutricionista, todas as áreas.
todas elas podem aplicar esses conceitos, porque são conceitos voltados para empresas e podem com certeza aumentar a sua venda, aumentar o engajamento da sua empresa e, enfim, podem ser usados de uma maneira muito melhor, ok? Então, definir o seu público-alvo para você saber para quem você está falando. Automaticamente, por exemplo, quando eu desenvolvo conteúdo para técnica em prótese dentária, eu acabo atingindo o dentista. Por quê? Porque quando eu mostro como faz para o técnico em prótese dentária, o dentista ele acaba vendo e é interessante para o dentista. Muitas vezes, por exemplo, eu estou fazendo um trabalho e eu filmo fazendo esse trabalho, o dentista pega e pede esse vídeo, ou pega e grava a tela e posta esse vídeo. Por quê? Porque do mesmo jeito que o dentista gosta de ver e aprender, ele entende que o paciente dele também gosta de ver o processo. O paciente dele também gosta de ver como é feito. Então isso é o que a gente chama de marketing de percepção de valor. Você mostra para o seu paciente que existe uma percepção diferente quando ele vê todas as etapas do processo. Quer ver uma parada interessante sobre percepção de valor? Tem um exemplo que é o seguinte. Chega um rapaz, né? E tá com a nota de R$5 e ele precisa pagar R$1 só de estacionamento. Aí ele pergunta para um rapaz, seguinte, você pode trocar essa nota para mim aqui? Eu preciso pagar R$1. Eles trocam, mas custa R$1 para trocar essa moeda para você. Você vai me dar os 5 e eu vou devolver os R$4. Ele vai dizer, poxa, mas você vai me cobrar R$1 para trocar essas notas? Aí ele faz a seguinte proposição. Beleza, eu vou pegar essa sua nota de R$5, eu vou correr no banco que está aqui a mais de 500 metros, vou passar um tempo na fila, vou trocar esse dinheiro para você e vou voltar com as moedas. Você acha que eu percorrer 1 quilômetro, 500 de ida, 500 de volta, o tempo que eu vou passar na fila não vale R$1? Aí o cara vai dizer, porra, realmente, quanto você perderia se você fizesse tudo isso? Então, essa é a percepção de valor, é você fazer com que o seu cliente entenda que realmente seu trabalho vale a pena. E isso poucas pessoas conseguem fazer. Poucas pessoas conseguem gerar essa percepção de valor, ok? Saber se comunicar bem. Número 4. Saiba se comunicar bem. Os clientes, eles respeitam pela forma com que você se comporta, pela forma com que você fala e pela qualidade técnica que você tem, não só na mão, quanto na palavra. Quando você fala muito bem, quando você tem conhecimento do que você fala, as pessoas lhe respeitam. Eu enxerguei muito isso quando eu comecei, onde a maioria dos técnicos trabalhavam de uma maneira muito empírica. Tipo, porque fulano de tal me disse que era assim, porque ciclano me ensinou que era assim, eu não sei o porquê, eu não sei por... Quando você começa a entender de fato como cada coisa funciona e quando você começa não é ter o dom da palavra, mas quando você começa a estudar de fato as coisas, as pessoas olham assim e dizem, porra, esse cara entende. Muitas vezes você pode estar falando um bocado de coisa errada, mas como essa pessoa não sabe o certo, ela começa a olhar assim para você e dizer, porra, esse cara é inteligente. Não é que ele é inteligente, é que ele estudou mais do que você. A única diferença é essa. A gente tem que parar com essa de achar que as pessoas são mais inteligentes umas que as outras. Não. Às vezes essa pessoa é só mais determinada que você. É como eu estava vendo um vídeo do Renato Cariani, onde ele estava falando justamente sobre os amigos deles que passavam em concursos. E ele disse, cara, a grande maioria dessas pessoas que passaram em concurso não eram as mais inteligentes. Não eram, mas eram as mais determinadas. Eram as mais focadas. Então a mesma coisa é quando você vai aprender a falar tecnicamente. Eu percebi que isso era uma vantagem muito grande, principalmente quando eu comecei. Eu saber falar, saber o que eu estava falando, entender sobre as propriedades dos materiais. Por isso que eu sempre lia o manual das cerâmicas que eu usava, para poder saber falar. É por isso que a maioria dos técnicos em prótese dentária, eles não leem manual e fazem perguntas muito simples. Por quê? Porque eles têm preguiça de ler. E essa preguiça de ler te falta ter argumento técnico. E a falta desse argumento técnico não faz com que você
gere mais respeito do seu cliente. Ah, dentista não respeita protético. Mentira, dentista não respeita protético que não tem conhecimento, que não se comporta, que não se porta. Se você impor respeito e impor de uma maneira boa, impor mostrando que você sabe o que você está falando, impor mostrando que você sabe chegar, que você sabe sair, que você sabe falar, com certeza você vai agregar muito mais valor ao seu conhecimento e à sua imagem, beleza? Número 5. Defina uma linha editorial. Definir uma linha editorial é algo mais básico. Indico que vocês estudem um pouco mais profundo sobre isso. É só mais ou menos o que você vai postar na sua rede social. Se você vai definir um conteúdo voltado para dentista, um conteúdo para técnico, quantos conteúdos você vai postar por semana para não deixar muito aleatório, né? A gente vai ver que existem 7 formas de gerar conteúdo no Insta, então você vai criar um cronograma, tá? Baseado no público-alvo que você quer atingir. 6. Tenha referências. Aprender a modelar as coisas boas e não precisa ser exatamente da sua área. O que eu quero dizer com isso? Aprender a ter referências e modelar é muito importante. Não seja só apenas na área da prótese dentária, não seja apenas de técnicos, que isso é muito bom, você gerar essas referências, você aprender com elas. Mas também pode ser de outras áreas, por exemplo, como Endo Carvalho, como Tiago Nigro, como Joel J, como Caio Carneiro, como Flávio Augusto, como Pedro Superti. São profissionais que agregam muito dentro do marketing digital, dentro das redes sociais, e que com certeza você consegue aprender um pouco com cada um deles. Então ter referências é muito bom para agregar para você ter uma bagagem maior de como você se comportar e do que você falar. 7. Investe em branding, tá? Investir na sua imagem, investir na forma com que as pessoas veem a sua empresa, na sua logomarca. Você tem uma marca forte, uma marca imponente, uma marca desejada. Eu indico para vocês o William Dávila, né? Que é uma fera no branding, que é muito bom. Inclusive a gente tem conteúdo dele na plataforma, que é o Identidade Premium, né? Invista em qualidade de imagem, seja em fotos de trabalho, seja em filmagem. Quando eu comecei a fazer fotos, né, sempre procurando fazer fotos, mesmo com o celular, usando uma iluminação, mas sempre editando as fotos para que ela ficasse o melhor possível, mas sempre buscando melhorar. Se vocês observarem os nossos primeiros vídeos, né, quem aí é assinante do TPD Academy e já teve a oportunidade de assistir o Universal Makeup, vai observar uma evolução muito grande na qualidade de imagem. E a nossa intenção é sempre essa, a nossa intenção é que a gente continue subindo a régua, a nossa intenção é que cada vez mais a nossa qualidade de imagem seja maior, para que a gente consiga impactar cada vez mais positivamente você, consumidor nosso. E a mesma coisa você para com o dentista, para com o técnico em prótese dentária. Você tem que investir em imagem para poder gerar um impacto positivo nesse público. Então investir em qualidade de imagem sempre vai ser importante. Por quê? Porque isso diferencia o amador do profissional. Se você não se preocupa com qualidade, com certeza você vai continuar sendo um amador para o resto da vida. 9. Conquiste uma clientela influente no seu meio. Procure trabalhar para dentistas que estão no meio dos tops. Por exemplo, quando eu comecei por baixo, né, trabalhando ali no volume, no preço baixo, eu tinha um projeto que se chamava na época, né, o meu laboratório se chamava Evolution, nas antigas, logo no início, Evolution 2.0. E nesse caderninho eu anotei Projeto Evolution 2.0 e eu coloquei o nome dos dentistas mais tops da cidade que eu queria trabalhar. Fiz isso e comecei a correr atrás. E eu comecei a entender quem esses clientes trabalham, o que eles buscam, qual o nível de critério deles. E comecei a traçar o meu planejamento para conquistar esse tipo de cliente. Quando você começa a trabalhar com um deles e você consegue agradar um deles, eles começam a falar entre si.
Poxa, eu tô trabalhando com um cara que tá fazendo um trabalho legal. Esses caras mais influentes, normalmente eles fotografam muito, começam a postar na rede social, aí um outro dentista começa a enxergar, daqui a pouco, ó, bum, você estoura. Por quê? Porque você agradou um e acabou agradando os demais. Automaticamente também, quando você trabalha para um dentista influente lá de cima, os dentistas emergentes, aqueles que querem fazer bons trabalhos, mas estão começando, eles começam a olhar e dizer assim, porra, o trabalho de fulano de tal ficou legal. Quem é o laboratório que faz o trabalho dele? Quem é o técnico em prótese dentária que faz o trabalho desse cara? Porque eu achei tão bonito, eu quero trabalhar também. Então você se torna um objeto de desejo, porque você está no topo e as pessoas que querem chegar no topo também, elas vão precisar de técnicos como você ou como eu, que procuram fazer trabalhos de alta performance. Então, seja e trabalhe com os clientes mais influentes. Procure trabalhar no mesmo nível. E 10, tá? E a última dica, tenha constância. Acredite e confie no processo. Aplique essas 10 dicas, acredite no processo e acredite que isso leva tempo, nada acontece do dia para a noite, tá? Tudo que eu tenho hoje, tudo que aconteceu do dia para a noite levaram 10 anos para acontecer, foi de 2011 para cá que eu terminei o curso de prótese, comecei a aplicar cerâmica e montei essa estrutura e estou gravando aqui para vocês, então não se iludam, todo o processo leva tempo, ninguém consegue comer o fruto no mesmo dia que planta a semente, isso é fato. Então seja paciente, faça o que tem de ser feito, aplique o processo, espere, aplique novamente, espere, aplique novamente. Com certeza uma hora você vai colher o resultado disso. Quem trabalha com excelência, quem trabalha com qualidade, sem visar apenas o financeiro, não vamos ser hipócritas, todo mundo quer ter uma vida melhor, todo mundo quer ser bem financeiramente, ser bem sucedido, mas esse não pode ser o objetivo principal. O objetivo principal que você tem que ter é trabalhar bem, oferecer uma experiência, trabalhar com excelência, seja no que for, seja em vídeo aqui, seja em aula, seja em conteúdo, seja no que for. Aonde você tiver excelência, aonde você trabalhar bem, você será bem sucedido, beleza? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham anotado essas 10 dicas. Se você não anotou, assiste novamente, anota as dicas, porque isso é muito importante para que você melhore e cresça a sua vida profissional cada vez mais, beleza? Então te aguardo na aula 6, onde a gente vai falar 7 formas de gerar conteúdo no Instagram.